pessoal, como estamos? Tudo bem? Quero agora conversar com vocês sobre essas tais variáveis fiscais. O que é isso? Tenho certeza que vocês hoje, no momento em que eu gravo esta conversa, tá? No momento em que a gente está nesse isolamento social, que a gente precisa tomar uma série de medidas em termos do setor público atuar para evitar que a recessão fique tão brusca quanto ela será se ele não atuar. A gente está falando de atuação do setor público, portanto isso envolve necessariamente variáveis fiscais, tá? E a intenção aqui nessa conversa não é dar uma aula grande, esmiuçando o que são variáveis fiscais, mas sobretudo comentar com vocês o que vocês precisam ter em mente toda vez que vocês ouvirem, para que vocês possam entender daqui a pouco, tá? A aula sobre os desequilíbrios macroeconômicos que levaram à crise cambial brasileira de 1999, eu quero meramente trazer para vocês algo como se fosse um glossário de algumas variáveis fiscais que são relevantes para se entender, tá? O que lá aconteceu e não tenham dúvidas para se entender o que está acontecendo agora na economia brasileira, porque, tá? De cada, acho que 10 palavras que são ditas sobre a atuação do setor público, tá? Umas 8 pelo menos envolve déficit primário, déficit do governo, a dívida pública. Sempre vocês estarão muito entremeados por palavras do campo, da área das finanças públicas, ou seja, variáveis fiscais. Então vamos lá. Acho que a palavra, tá? Termo que vocês mais conhecem em termos fiscais é essa daqui, ó. Tá? As variáveis que nós chamamos de variáveis primárias. Tá? Essas variáveis primárias, percebam, elas têm uma característica muito clara. Elas excluem toda forma de receita e despesa de caráter financeiro. Tá? Isso quer dizer, basicamente, que as variáveis fiscais, tá, primárias, elas não vão considerar, por exemplo, as receitas financeiras que o setor público tem. Elas também vão desconsiderar, tá, toda forma de despesa financeira que o setor público tem. E dentre as despesas financeiras que o setor público tem, tá, estão considerados os juros, que vocês ouvem muito falar, os tais juros da dívida pública. Então, excluindo-se as receitas e as despesas financeiras que o setor público, tá, executa, que a União, que é o governo federal, tá, executa, a gente chega nisso que a gente chama de variável primária. É isso daqui, ó, tá? Basicamente, o saldo final do confronto entre receitas primárias, o que são receitas primárias? São aquelas que excluem, tá, toda forma de receita financeira que o setor público tem. Então, por exemplo, as nossas reservas internacionais ficam aplicadas em títulos públicos, sobretudo norte-americanos. A União vai receber juros disso daí, mas esses juros não vão ser considerados aqui nas receitas primárias, tá, da União, do governo federal. A União é o governo federal. Tudo bem? Da mesma forma, quando a gente pega as despesas e exclui dessas despesas do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, aquilo que é juro e amortização, a gente está na variável primária. E quando a gente, tá, deduz das receitas primárias as despesas primárias, a gente chega ao tal do resultado primário. Se esse resultado é positivo, nós temos o famoso superávit primário. Se esse resultado é negativo, nós temos o famoso também déficit primário. Tudo bem? Então, não se esqueçam. Primário, essa coisa aqui, ó, quer dizer, tá, a exclusão de, se estamos falando de receitas, todas as receitas financeiras. Se estamos falando de gastos, todas as despesas financeiras. Então, primário exclui financeiro. Feito? E onde é que o financeiro vai estar incluído, tá? O financeiro basicamente vai estar incluído aqui no total, que nós, ao invés de dizermos, tá, variáveis totais, a gente diz variáveis de caráter nominal, tá? Essas variáveis, como está aqui escrito, elas não excluem absolutamente nada, elas consideram todas, tá, as despesas e receitas do setor público. Portanto, se lá no âmbito do primário, tá, a gente excluiu o que era financeiro, tá, se aqui no âmbito do primário a gente excluiu o que era financeiro, aqui no âmbito do nominal a gente não vai excluir. E a gente vai chegar, portanto, aqui, ó,
nesse tal resultado nominal, que basicamente é a dedução de todas as receitas primárias e financeiras que cada ente do setor público teve, seja ele governo federal, seja ele governo estadual, seja ele governo municipal. A gente vai deduzir desse total de receitas as despesas totais tidas por cada ente do setor público. Se a gente fizer isso tudo, a gente tem então o resultado nominal do setor público. A gente pode fazer isso para cada esfera ou para o global, não tem problema nenhum, são todos calculados, estão todos disponíveis, inclusive se vocês quiserem, nos sites do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil, fáceis de achar, tudo bem? Então aqui, por exemplo, quando a gente está falando desse tal resultado nominal, a gente está falando em última instância daquilo que a gente chama de déficit público, tudo bem? E esse déficit público é um velho conhecido da economia brasileira. Inclusive, neste ano de 2020, ele deve bater recorde, porque a gente tem que empreender uma série de ações para poder combater a crise, por um lado, causada pelo coronavírus e, por outro lado, a crise econômica, Essas duas estão andando aí ao mesmo tempo, nesse exato instante que eu gravo esse vídeo para vocês, e a gente vai precisar naturalmente das finanças públicas, portanto, das variáveis fiscais, para podermos enfrentar toda a série de mazelas que virá com duas crises de relevância, tudo bem? Então, pensemos, até agora a gente falou de resultados, de receitas e despesas, a gente chegou a comentar do tal déficit público, ele está até escrito aqui nessa minha letra horrorosa, E a gente falou anteriormente do primário, tudo bem, Por que existe essa separação entre primário e nominal, ou por que as variáveis financeiras são destacadas para o cálculo do resultado primário? Pois bem, a lógica por trás é a de que a gente tem setor público, que conseguia andar com as próprias pernas. Isso significa que a gente tem, em primeira instância, que consolidar uma base de recursos que sejam efetivamente nossos. E esses recursos são, na concepção de quem bolou a ideia do primário, os recursos tributários, que são os recursos mais constantes e recorrentes que o setor público pode contar. Então não adianta o setor público ficar contando, por exemplo, com recurso de exploração de petróleo, porque isso um dia vai acabar. Não adianta o setor público ficar contando, por exemplo, com recurso de privatização, porque isso vai em algum momento, quando o ativo público for todo vendido, acabar. O que é que o setor público pode contar? Ele pode contar com tributação. Então, no campo da receita, basicamente, o que a gente tem de receita primária são tributos. E no campo da despesa, ali estão inseridos todos os gastos que o setor público faz em termos de despesas correntes, que são aquelas que financiam, por exemplo, o serviço público, a Universidade Federal do ABC, onde nós nos encontramos, e, por exemplo, o investimento em estrada, o investimento em novos hospitais, isso tudo é despesa não financeira, Mas se em algum momento o setor público gastou mais do que ele arrecadou, portanto, se ele teve um déficit primário, ele vai precisar necessariamente, esse campo que a gente está agora, ele vai precisar necessariamente se endividar, tudo bem? E se o Estado se endivida, ele vai daí gerar um pagamento de juros. Então percebamos, a gente faz a separação entre, vejamos, variáveis primárias e variáveis totais, sendo que essas totais, que nós na verdade chamamos de nominais, e elas incluem juros, elas só ocorrerão se algum desajuste no primário acontecer. É por isso que vocês escutam muito na televisão o William Bonner falar que a realização de superávit primário é feita para poder se pagar os juros da dívida pública. Por quê? Porque uma vez que percebamos que a gente tem déficit, que a gente tem um resultado negativo, isso significa que para financiar esse fluxo negativo, a gente vai precisar gerar um estoque de dívida pública. E uma vez que a gente gerou um estoque de dívida pública, vem embutido o custo, o serviço dessa dívida pública que nós chamamos de juros. Portanto, se a gente está no mundo só do primário, e um país não incorre em déficit primário, teoricamente ele não vai precisar se endividar, ele não vai ter gasto financeiro. É por isso que tanta ênfase, tanta consideração é dada para a variável em sua natureza ou em sua classificação primária, tudo bem? Só para a gente recobrar, portanto, porque isso vai ser necessário para a gente conversar sobre os desequilíbrios macroeconômicos que levaram à crise de 99, e um desses desequilíbrios, no plural, é o desequilíbrio fiscal. Vamos lá,
Portanto, quando a gente exclui as despesas financeiras da contabilidade, das receitas e das despesas do setor público, a gente está no mundo do primário. Teoricamente, é aqui que o setor público teria que ficar, tudo bem? Mas acontece, como vai acontecer esse ano, em 2020, em meio a todo o enfrentamento da pandemia do coronavírus, que o setor público de vez em quando vai gastar mais do que aquilo que ele arrecada, gerando, portanto, esse negócio aqui, ó, chamado déficit público, tudo bem? A partir do momento em que se gerou o déficit público, gera-se a dívida pública. E a geração da dívida pública tem um custo ao longo do tempo, da mesma forma, tá, que tem um custo quando vocês pegam dinheiro emprestado para comprar um carro. O nome desse custo da dívida pública, tá, são juros. E o juro é o quê? É um gasto financeiro. Então a gente entra no mundo do resultado nominal, em que a gente passa a considerar as variáveis financeiras. Então a lógica e a definição são essas, e vocês vão precisar disso daqui para entender daqui a pouco qual é a razão pela qual a gente lá na passagem de 1998 para 1999, tá, sofreu um ataque especulativo que nos levou à crise cambial de 99, abandonando o câmbio administrado que foi colocado pelo Plano Real e entrando no câmbio flutuante que vigora até hoje, tá? E lá, quando a gente sofreu esse ataque especulativo, as variáveis fiscais eram de suma importância e foram a razão pela qual, tá, em última instância, os investidores internacionais foram embora do Brasil, causando, por fim, a crise de balanço de pagamentos ou a crise cambial. Tudo bem? Valeu! Janela e vem ver o sol nascer. Eu sou um pássaro que vivo avoando, sem nunca mais parar. Ai, 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 saudade, não venha me matar. Ai, 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 saudade, não venha me matar. Ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, 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 saudade, não venha me matar. Lhe chamar